Você vai prestar o concurso da PPGO, então você tem de assistir a este vídeo. Há umas dicas aqui bem pontuais acerca dos critérios de correção da prova discursiva. Sou o professor Dixon Cossetti, aqui do curso Direto ao Ponto. Queria te pedir para você já deixar o teu joinha aí, colocar nos comentários o que você achou do vídeo, se você quer que eu aborde também um outro assunto. E claro, para você se inscrever aqui no canal. É muito importante isso, porque fortalece o nosso trabalho e indica que a gente segue um caminho aqui que os alunos, que os candidatos a concursos públicos gostam. Sem enrolação, vamos direto ao que interessa. Bom, concurso da PPGO, cara, a redação vale 10 pontos e é sobre a LEP. Eu tenho visto muitos alunos não estudando de uma forma tão precisa para a prova discursiva. Eu vou trazer aqui no canal uma série de vídeos em que a gente vai debater alguns pontos relevantes. Nesse aqui a gente vai falar um pouco sobre a apresentação e os critérios de correção da tua redação. Vem aqui comigo. O que o edital fala sobre a prova discursiva? Bom, eu não vou destacar todos os pontos, vou destacar aqui o principal. Ele coloca aqui pra gente o seguinte, olha, a prova discursiva, ela valerá 10 pontos, ele destaca isso aqui pra gente, e ela vai ser realizada no mesmo horário da prova objetiva e é composta de uma questão relacionada à execução penal, ou seja, a lei número 7.210 de 84 e todas as alterações relacionadas a ela. Ele coloca para você aqui que você vai ter de elaborar um texto entre 15 linhas e 30 linhas. Mas esqueça esse detalhe aqui e coloque na sua cabeça que seu texto ele deve ter entre 25 e 30 linhas, para você realmente alcançar uma ótima nota nesta prova discursiva. Você tem de elaborar um texto com pelo menos umas 25 linhas. Os critérios de correção ele estabelece aqui para você e coloca também o valor de cada um deles. Eu vou deixar para te falar acerca desses critérios exatamente nessa tabela que eu preparei aqui para o meu curso, mas é importante que você conheça as regras do jogo antes de começar a jogar. Tá aqui, ó, IBFC. Dixon, como a IBFC vai me avaliar nesta prova? Você tem de entender que a IBFC ela trabalha com 3 critérios para esse tipo de redação. Primeiro, diz respeito à estrutura, cujo valor é 3 pontos. Quando a gente fala de estrutura, a gente se refere aqui a toda a parte que envolve aqui o texto dissertativo argumentativo. Ou seja, a gente está falando aqui de um texto com introdução, com desenvolvimento, com conclusão e, claro, a gente está falando aqui também da relação entre as ideias, a gente está falando aqui da correlação entre os parágrafos, da coesão, da coerência. É aqui que a gente verifica essa parte estrutural. E em relação ao critério de expressão, expressão diz respeito à gramática, cara. É aqui que a gente vai verificar não só também em aspectos de coesão e coerência, mas a gente verifica também aqui a clareza da apresentação nas ideias, a pontuação, paralelismo, verificamos ainda a acentuação, grafia de palavras, ou seja, todos os aspectos relacionados à gramática estão aqui, como concordância e também regência verbal. Por fim, a gente tem um conteúdo, ó, a expressão vale 2 pontos, ou seja, a gramática vale 2 pontos. Se a gente pegar, cara, só esses 2 critérios aqui da estrutura e a expressão da parte gramatical, a gente tem 50% da nota, 5 pontos. Os outros 50%, ou seja, 5 pontos, estão destinados ao conteúdo. É aqui que a gente vai verificar a consistência dos seus argumentos, a importância desses argumentos. A gente verifica também a progressão aqui diante das ideias que você apresenta no texto. É aqui que está a parte argumentativa, é aqui que você mostra que sabe sobre o tema. Como você vê, a parte relacionada ao conteúdo é muito importante, 50% do valor da nota. E é aqui em conteúdo que você vai ter de falar sobre a LEP. É aqui. Em vídeos posteriores, a gente vai abordar alguns dos temas aqui relacionados à prova discursiva. Neste eu vou falar sobre esses critérios de avaliação, como você está percebendo, e vou falar também sobre a apresentação. Ó, total de pontos, 10 pontos. Dixon, o que é essa questão da apresentação? A banca não deixa tudo claro neste edital. Quando a gente fala de estrutura, a gente também está falando aqui da apresentação textual. Ela não coloca isso no edital, mas ela vai te avaliar. A apresentação textual diz respeito aqui às margens, aos parágrafos da sua prova, diz respeito à rasura na prova. E eu já recebi algumas redações aqui de alguns alunos que acabaram de chegar no meu curso e estes alunos, infelizmente, não dominavam
alguns critérios relacionados à apresentação. Aqui eu trouxe um exemplo de uma folha de redação com 10 linhas. É importante destacar que toda vez que você for iniciar um parágrafo, você vai ter que fazer esse recuo inicial aqui. Ele tem mais ou menos 2,5 centímetros. Não precisa ser exatamente isso, pode ter um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é muito importante, cara, que o seu texto aqui, ó, ele esteja alinhado aqui, os parágrafos estejam alinhados. Você só vai fazer esse recuo inicial quando você iniciar parágrafos, somente quando você iniciar parágrafos. Então, olha só. Tá vendo aí? Só para iniciar parágrafos. Cabe ao Estado. Dixon, e se eu tiver de separar aí as palavras quando chegar ao fim da margem? O que você vai fazer? Chegou lá no fim da margem, linha 1, dá uma olhada aqui, ó. Dispõe, aí você vai separar uma palavra. Traço separador ou traço translinhador e você vem com a outra sílaba da palavra ou com as outras sílabas para cá, para a linha 2. É importante a gente mencionar que você deve respeitar os limites da margem. Você não pode ficar nem muito aquém da margem e nem ir além da margem. A mesma coisa aqui, cara, para a margem esquerda. Você deve chegar bem rente aqui, ó, tá vendo a margem esquerda? Tá vendo? Tem uma coluna numerada, e aí você tem que chegar bem rente, você não pode deixar espaços ali. Dixon, posso deixar espaço aí na outra margem, na direita? Se isso aqui acontece, olha, tá vendo aqui, ó, que tem um espaço? Não cabe aqui a próxima sílaba que vem na sequência. Eu posso deixar esse espaço? Pode. Eu não preciso colar ali. A regra é, você separa a palavra de acordo com as regras gramaticais. Eu não posso separar, por exemplo, dispõe, assim, ó. Não posso fazer isso aqui. Isso está errado. Eu tenho de obedecer aqui as regras gramaticais. Lá na linha 2, dispõe, tá vendo? Eu deixei um espaço. Tem algum problema esse espaço que eu deixei ali na linha 2? Não tem, porque ele não cabe à próxima sílaba que vem. De maneira que o correto é você vir o mais próximo desta margem direita. Mas não dá para você ir tão próximo assim, você deixa desse jeito aí. Você pode deixar um espaçozinho, desde que ele não seja suficiente para colocar a sílaba que vem na sequência. Você entendeu? O traço separador, ele pode ser na mesma linha ou na linha de baixo. Tá vendo aqui nas linhas 1 e 2? Tudo certo. Aqui e aqui. Todavia, olha só, aqui, ó, não coube. Tá vendo que não coube? Eu posso colocar na linha de baixo? Pode. No mesmo texto eu posso ter tanto esse aqui, como este aqui, como este aqui. Está tudo certo, eu posso até intercalar, não tem problema. Então eu posso colocar o traço na mesma linha ou na linha de baixo. Dixon, entendido. Agora fala para mim de rasuras. Toda vez que você tiver de rasurar uma palavra no seu texto, você vai fazer o seguinte, olha. O policial penal, e aí você ia falar o agente de execução penal. Você, nossa, mudou a nomenclatura agora que eu me toquei. Aí você vem e faz assim, ó. O policial penal. Você vai passar um traço aí ao meio da palavra que você quer rasurar, tá vendo? Um traço. Somente um único traço, não são dois traços. De maneira que esta palavra que está rasurada está fora do texto, ela foi anulada. E nós, corretores, nós vamos conectar as informações que vêm antes com as que vêm depois deste traço rasurado. Então, o policial penal, se fizer sentido, se houver coerência, se houver coesão, tá tudo certo. É importante salientar que isso aqui, ó, não tira pontos. Isso não é descontado da nota. Ou seja, não implica erro. Isto não implica erro. Errou uma palavra, rasura. Professor, posso rasurar uma linha inteira? Vamos supor que essa linha 5 está toda feita. Eu poderia rasurar ela inteira, né? Está toda escrita. Poderia? Poderia. Poderia, mas tem de ter conexão entre o que vem antes da rasura e aquilo que vem depois. Para este vídeo, é exatamente isso aqui que a gente tem. Falei sobre os critérios de correção e também
acerca da apresentação textual. Você não pode perder pontos nessa questão. Embora o edital não deixe claro, isso aqui entra lá no critério de correção estrutura textual. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre outras coisas ainda mais interessantes. Eu espero por vocês. Tchau!